Bom dia, hoje é 22 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, terça-feira começando e já deixo aqui um recado para vocês não ficarem preocupados, apesar de que vocês já devem ter visto isso antes de iniciar o episódio. Hoje não teremos 25 minutos. Respeitando aí o tempo de trabalho que já é minimamente não vou com a palavra, minuciosamente calculado, de acordo com o tempo deste podcast, que costuma ser de 15 minutos, voltaremos aos 15 minutos. Ontem eu estava empolgada, eu queria falar, eu queria tagarelar, então eu usei esse espaço privilegiado de notícias aqui para trazer mais conhecimentos para vocês. Mas agora voltamos à programação normal de 15 minutos. Dito isso, vamos direto às notícias, não vamos perder tempo. Afinal, vamos falar o quê? Sobre a nova política da Petrobras que está afetando os resultados e os títulos da refinaria do Mubadala. Também vamos falar sobre como o setor de turismo está ganhando força no PIB global com a recuperação pós-pandemia. Quem lembra quando a gente não podia ir nem no mercado direito? Também vamos falar sobre a entrada da Arábia Saudita, reforçando o poder dos BRICS. E também vamos falar de agro, pois faz tempo que não trazemos uma notícia aqui sobre fazendas e gados, e hoje a gente vai falar sobre soja, sobre como o preço da soja atingiu a máxima das últimas 3 semanas com uma onda de calor excessiva nos Estados Unidos. Não se esqueça de se inscrever aqui no podcast, isso é muito importante também de avaliar, caso você esteja escutando no tocador do Spotify, você pode dar uma notinha ali e eu não aceito nada menos do que 5, é claro que se você não quiser dar 5, você tem toda a liberdade de fazer isso, mas eu vou ficar triste, e eu não quero ficar triste, então dê nota 5, também se inscreva em todos os outros canais da Bloomberg Linha por aí, nas redes sociais, me siga lá no Instagram, caso você queira, ana.sieds, de vez em quando eu apareço por lá para falar alguma coisa, e vamos às notícias. A nova política de combustíveis implementada pela Petrobras tem causado problemas para uma refinaria de petróleo controlada pela Mubadala Capital, o que entrega aos detentores de títulos de dívida um dos piores retornos da América Latina. Que beleza. A Acelen, que opera a refinaria de Mataripe, no estado da Bahia, viu seus títulos de dívida em dólar recuarem para cerca de 63 centavos de dólar, uma queda de 26 centavos desde fevereiro. A perspectiva para a dívida com vencimento em 2031 foi revisada para negativa pela Moody's Investor Service no início desse mês, em meio a riscos crescentes à geração de caixa da empresa. A inquietação no mercado sobre o futuro da refinaria diz menos sobre a própria empresa e mais sobre as consequências da política de preços de combustíveis da Petrobras. A estatal tem vendido gasolina e diesel com desconto em relação aos preços internacionais no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que questionou os patamares dos preços dos combustíveis no país. A Acelen afirma que a sua refinaria está em desvantagem por um lado. A empresa diz que a Petrobras, fornecedora dominante no Brasil, vende óleo cru a preços altos. E, por outro, não consegue competir com refinarias rivais que estão vendendo gasolina e diesel a preços mais baratos. As alegações sobre os preços do óleo cru foram feitas em uma reclamação junto ao CADE, a Autarquia de Defesa da Concorrência aqui do Brasil. Segundo Ezequiel Fernandes, analista da Balance Capital Valores, em entrevista à Bloomberg News, a Petrobras está dificultando a vida da Acelen. Essa combinação de fatores pressiona os chamados crack spread, que é a diferença entre o preço que a Acelen paga pelo óleo cru e o que consegue repassar aos consumidores. O crack spread ajustado da Acelen caiu para cerca de $8,20 por barril no primeiro trimestre, uma queda de 54% em relação ao ano anterior, enquanto a receita recuou 10% para 2,2 bilhões de dólares. A Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Acelen, também conhecida como MC Brasil Downstream, e não é uma cantora de funk, foi criada após o Mubadala, a unidade de gestão de ativos de 20 bilhões de dólares do Fundo Soberano de Abu Dhabi, comprar a refinaria de Mataripe da Petrobras em 2021 por cerca de 1,65 bilhão de dólares. O fato dos títulos negociarem em níveis tão baixos sugere que os investidores estão se preparando para chances substanciais de algum evento de crédito, adicionando que uma injeção de capital pelo Mubadala é provável caso as condições se deteriorem ainda mais e o serviço da dívida se torne problemático. Não tá fácil para ninguém, nem para MC Brasil Downstream. Já que estamos falando de Oriente Médio, pois esse fundo aí é lá de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, agora a gente vai falar sobre a Arábia Saudita. Por quê? Adicionar países ao bloco, conhecido como BRICS,
vai ter importância econômica caso a Arábia Saudita seja um deles. Caso contrário, é difícil ver o sentido neste grupo. Quem disse isso foi Jim O'Neill, um economista proeminente veterano do Goldman Sachs e a quem é atribuída a criação desse acrônimo que define o grupo. Segundo ele, em uma entrevista à Bloomberg TV nesta segunda-feira, abre aspas, acredito que a entrada deles, que imagino que vai incluir a Arábia Saudita se alguém estiver ingressando, é algo bastante significativo, fecha aspas. A expansão da adesão aos BRICS está no topo da agenda para a cúpula que está organizada nesta semana pela África do Sul, na capital comercial do país, Johannesburg. Quem está lá é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de 20 candidaturas formais para ingressar foram recebidas, e o presidente Cyril Ramaphosa formalmente apoiou no domingo à noite o objetivo de expandir esse grupo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou em junho que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Argélia e o Egito eram fortes candidatos. O'Neill afirmou que as tradicionais ligações próximas da Arábia Saudita com os Estados Unidos e o seu papel como maior produtor mundial de petróleo tornariam a adição ao grupo algo de grande peso. Um dos objetivos fundamentais do BRICS é diminuir a dependência do dólar, aumentando os pagamentos nas moedas dos países membros, juntamente com a ambição de longo prazo de lançar uma moeda comum para desafiar a divisa americana. O'Neill ressaltou, no entanto, que a ideia de uma moeda comum dos BRICS substituir o dólar em breve é, abre aspas, uma loucura, fecha aspas. O'Neill, que cunhou o acrônimo BRIC em 2001 para descrever o crescente poder dos emergentes Brasil, Rússia, Índia e China, e a África do Sul se juntou em 2010 após um ano de formação dos 4 fundadores, disse que torná-lo maior, por outro lado, poderia dificultar a eficácia do grupo. Abre aspas para ele novamente. Já tiveram dificuldades suficientes para concordar apenas entre os 5. Então, além de simbolismo poderoso, não tenho muita certeza do que a inclusão de muitos mais países trará em termos de conquistas. Fecha aspas. E já que estamos viajando, a gente vai falar do turismo agora. E não do turismo do seu pobre bilhete de voo da 123 milhas, sinto muito, ou do Herbie, sinto muito também, mas do turismo global, que está crescendo aí no mundo. As multidões de viajantes lotando aeroportos em muitas partes deste verão, do hemisfério norte, no caso, são um sinal revelador do que está para vir para o turismo. Até 2033, o setor de turismo está projetado para ter uma economia de 15,5 trilhões de dólares, representando mais de 11,6% da economia global. Se Deus quiser, eu serei uma forte contribuinte para isso. Isso representa um aumento de 50% em relação ao seu valor de 10 trilhões de dólares em 2019, quando as viagens representavam 10,4% do produto interno bruto mundial. A previsão de 10 anos vem do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o principal grupo de defesa dedicado a quantificar o impacto econômico do setor. Embora tenha sido divulgado em maio como parte de um relatório de impacto econômico mundial de 2023 sobre viagens, os dados não circularam além de um pequeno grupo de executivos do setor até agora. O relatório detalha as contribuições econômicas dos principais mercados de turismo do mundo e revela as 5 economias de viagens e turismo mais poderosas em termos de contribuição para o PIB até 2022. Essas permaneceram as mesmas do que antes de 2019. Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido e Japão, sendo que o Japão ultrapassou o Reino Unido na lista mais recente. França, México, Itália, Índia e Espanha completam o top 10. O relatório também inclui dados sobre a contribuição das viagens e do turismo para o mercado de trabalho. Como um todo, a indústria empregará até 430 milhões de pessoas até 2033, em comparação com 334 milhões em 2019. Isso representa cerca de 1 em cada 9 empregos globalmente. E não é apenas que as viagens representam uma fatia enorme da economia global, mas também estão crescendo muito mais rápido do que a economia em geral. Eu sou uma grande defensora de passagens aéreas. Se você estava procurando um sinal para comprar aquela sua passagem aérea por um site que não esteja aí à beira de uma recuperação, você pode considerar isso aqui como seu sinal. Se você tomar um calote depois, a culpa não é minha, eu só sou apenas um sinal. E agora vamos terminar com soja, pois soja boy. Os futuros de soja em Chicago atingiram a cotação mais alta desde o final de julho, em meio a uma onda de calor que ameaça as lavouras nos Estados Unidos. Partes do estado como Iowa, Illinois e Nebraska, grandes produtores de milho e soja, estão sob alerta de calor excessivo. Embora a segunda metade de agosto costume ser quente na região, espera-se que as temperaturas quebrem vários recordes diários e possivelmente mensais, segundo os serviços de meteorologia do governo. O calor excessivo pode durar mais de uma semana e está elevando os preços da safra, segundo a Agritel, com sede em Paris.
O clima é uma preocupação especial para a soja, já que as lavouras ainda estão numa fase crucial de desenvolvimento, enquanto a maior parte do milho já encerrou a fase de polinização. O mercado vai ter uma visão mais clara sobre o potencial de rendimento da safra americana a partir desta semana, com o início do Pro Farmer Crop Tour, o equivalente ao Rally da Serra no Brasil, com visitas de especialistas às lavouras em todo o país. Eu ri, pois Rally da Safra parece o nome de uma rave. As condições das lavouras haviam melhorado nas últimas semanas quando as chuvas atingiram o cinturão agrícola dos Estados Unidos, amenizando o impacto da seca no início do verão no hemisfério norte. Vice, hoje foi VaptVupt, que a gente tá aí no meio da semana, então quase no meio da semana, né? Terça-feira ainda. Mas a gente não quer te enrolar aí, quer que tua corrida na esteira tenha o tempo necessário e não seja maior do que realmente é preciso, né? Então, vamos diretamente aqui para os comentários. Muitas pessoas interagiram pela caixinha de comentários do Spotify, como, por exemplo, a Kathleen, que até toparia me conhecer pessoalmente, porém, eu também sou meio estranha, ela, no caso, também é meio estranha, então, ou daria muito ruim, ou daria muito bom. Geralmente, Kathleen, daria muito bom. Quando são pessoas estranhas juntos, o estranho mais estranho é positivo, segundo a física. O Renatinho diz que o Brasil podia ter ganhado a Copa, né? Eu também acho, Renatinho. Eu acho que o Brasil podia ter ganhado a Copa. Não ganhamos, mas sempre tem esperança. A esperança é a última que morre aqui no nosso país. O Veric pergunta qual é a poção mágica que eu bebi para melhorar da noite para noite. Eu fiz nebulização com o meu nebulizador da Ladybug. É isso que eu fiz. Foi isso que fez com que eu melhorasse. O Gianni diz somente que precisa fazer uma correção, já que eu disse tomando uma marguerita, sendo que o correto é uma margarita. Marguerita é a pizza. Quem disse, Gianni, que eu estava falando de beber um drink de marguerita? Não faria isso. A Sheila me pede para continuar dando notícias com humor e amor, que lindo. Que ela nunca ouviu sobre economia e que agora não passa um dia sem me ouvir. Neste mundo, se a gente não tiver uma gotinha de, abre aspas, insanidade, fecha aspas, a gente não vive. Beijão. É verdade, Sheila, você está extremamente correta. O Lucas me dá uma ideia excelente, que é criar um avatar virtual para fazer o meu videocast, para que eu não precise aparecer na câmera. Eu acho uma excelente opinião. Eu, no entanto, perderia muitas horas da minha vida ajustando esse avatar para que ele reproduzisse aí o que eu realmente sinto e quem eu sou nesse momento, que é o que eu fazia quando jogava The Sims. O Hugo, ele dá um exemplo, que ontem eu disse que eu vou passar as minhas ex-férias, que eram pra ser na Grécia, eu vou passar em São Chico do Sul, que é mais ou menos o equivalente de você ir de São Paulo para Guarujá. Ele diz que é tipo quem mora no Rio de Janeiro ir para Muriqui, lugar que todo mundo já foi e que nem é bom. Ai, Deus. O Borges diz que ele e a esposa tinham uma viagem para Berlim e Paris em 2024, mas que já estão em processo de cancelamento. Sinto muito, Borges. Espero que você e sua esposa achem o equivalente a Berlim e Paris aqui no nosso Brasilzão. Ou onde quer que vocês consigam aí, que vocês consigam o dia de vocês de volta também. Tá bom. Então é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Boa terça-feira. A gente se vê amanhã. Se ouve, né? No caso, vocês me escutam e eu falo sozinha. Até amanhã.